E nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos como irmãos, Senhor, para partilharmos dos vossos ensinamentos, para partilharmos do vosso amor e da vossa vontade para nós e para a tua igreja, Senhor. Queremos te louvar e te bendizer, já entregando a ti tudo aquilo que será dito, tudo aquilo que será falado, e colocando a nossa limitação, que o Senhor sabe que é muita, Senhor, porque tu, ó Jesus amado, que te encarnastes e sofrestes de todas as limitações humanas, tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades, da nossa carne, dos nossos entendimentos, dos nossos pensamentos. Por isso nós pedimos a graça da vossa misericórdia sobre nós, Senhor, a começar lavando-nos dos nossos pecados, porque são muitos, Senhor, e a todo momento nós estamos recorrentes nos nossos erros, mas clamamos a vossa misericórdia, Senhor, e o vosso Espírito Santo para que abra os nossos olhos, Senhor, e mostre verdadeiramente a tua verdade, Senhor, e nos revele aquilo que precisamos fazer e mudar, Senhor. Lava-nos com teu sangue redentor, Senhor, e ilumina-nos com a vossa graça, Senhor, para que possamos chegar próximos a ti, Senhor. Não somos merecedores desta graça, ó Pai amado, mas é por Jesus Cristo, vosso Filho, e com o poder do Espírito Santo que nós vos pedimos, Senhor. Conduz-nos neste caminho, Senhor, até o dia da consumação da nossa vida, Senhor. Nós vos pedimos também pela tua igreja, Senhor, santa, católica e apostólica, Senhor, por todas as dificuldades que ela passa, Senhor, neste mundo secularizado e frio, Senhor. Pedimos pelas nossas famílias, Senhor. Tu sabes melhor do que ninguém os nossos corações como pais, como filhos, das dificuldades de comunicação e da transmissão da vossa salvação para todos aqueles que amamos, Senhor. Mas pedimos pela vossa graça sobre eles também, Senhor, porque a tua graça é que nos salva, Senhor. A tua vontade, Senhor, seja feita na nossa vida e na vida dos nossos familiares, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. E pedimos também a intercessão de nossa mãezinha querida, Maria Santíssima, para que ela esteja conosco, para nos guiar neste caminho junto a ti, ó Pai amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós retornamos hoje ao nosso estudo do SIC, né? E nós paramos na última vez o 8,5. parágrafo. Mamate, você tem? 8,5. Acho que nós vamos começar agora a segunda parte. Segunda A sessão, segunda né? sessão, profissão da fé. 185. 185. Maravilha. Então, hoje nós começamos a segunda sessão, que é o símbolo da fé, os símbolos da fé, da nossa fé. Então, nós vamos começar com 185. Eu vou começar lendo dois parágrafos e depois a gente segue na sequência, dois de cada vez, ok, gente? Vamos lá? Quem diz, creio, diz, dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que uma na mesma
una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo, a Igreja quis também reconhecer o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar a sua totalidade à única doutrina da fé. É assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, na realidade, nós estamos falando da profissão de fé nossa, né? Do ato. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Então, o estudo deles que nós iniciamos é muito legal esse exemplo que ele dá, né? Da semente que contém todos os ramos. Então, é uma semente cujo DNA define todo o crescimento. Então, a partir do momento que a gente vai começar a estudar e se aprofundar em cada um desses ramos, nós vamos ver que ele se expande e vai para toda a relação da vida, a relação social, a relação do mundo. Fé da igreja, não a nossa fé particular. Isso naqueles estudos anteriores ao 185 ficou claro já, né? Que nós estamos falando da fé da igreja. Eu professo a fé da igreja. Alguém poderia continuar? Posso. Esta síntese da fé chama-se profissão de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra que, normalmente, as começa. Creio, denominam-se também símbolo da fé. A palavra grega símbolon significa a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era apresentado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa, posteriormente, a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Então, Interessante isso eu do símbolo, acho que né? vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso, né? Interessante isso do símbolo, que era justamente quando você queria saber dos tempos antigos, que você queria saber que uma mensagem era verdadeira, a pessoa que levava metade do símbolo e ela tinha que casar com a pessoa que recebia. Então você levava e falava assim, não, é você mesmo que eu posso acreditar, porque essa chave, né, às vezes era anel, às vezes eram lacres, eram coisa, isso fecha e faz a verdade ser reconhecida pelo símbolo. Interessante. Ele revela a autenticidade, né? Exato.
né? Ele é um sinal que revela, ele não deixa de ser um código de comunicação de determinado grupo, né? Então, no nosso caso, é o código que nos trouxe a salvação, né? Então, é aquilo que nos autentica como seguidores de Cristo verdadeiramente, né? É, É. é perfeita essa analogia tua. Vamos Oswaldo, continuar? uma observação aqui do 186, mas já muito cedo a igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados. Então, a gente consegue concluir que parte de uma verdade, parte de uma crença, parte de uma fé, parte de algo já, a igreja já definido pela igreja, né? Definido através de concílios, etc., que se transforma numa oração. Né? Transforma numa oração. Acho isso aí profundo, Mas, profundo e eficaz. e na realidade é mais que uma oração, né? É uma confissão, né? É uma, uma, é algo que eu professo, né? E isso que você falou, Geró, esse 182 que fala que são as partes, né? Está bem relacionado ao 188, que o símbolo significa a metade de um objeto quebrado, né? Ou seja, é a parte de um todo, né? É a parte de um todo, mas que eu consigo identificar a autenticidade dele, né? Pelo todo. Se aquilo se liga ao todo, faz parte do credo, né? Do símbolo, né? Alguém quer ler agora? Rogério? Dani? O símbolo é 190, né? Não, 29. É 989. Não, desculpa. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo o seu referir, às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. E, finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação. Estes são os três capítulos do nosso selo batismal. Ó, então, aqui está falando do símbolo do sinal da cruz, praticamente, que para nós seria o sinal da cruz, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Um dia eu estava me convertendo, isso daí foi em 1992, né? E eu não sabia nada de catolicismo, né? E eu me lembro que eu estava na igreja e eu acabei de participar de um momento de oração, daí eu fui aquele que estava dirigindo, né? E eu perguntei para ele, né? O que que é isso que vocês fazem, né? Porque eu não sabia nada ainda, né? Aí ele só disse, isso é o sinal da cruz, né? Mas daí eu queria saber o que é isso, né? Não, isso é o sinal da cruz que a gente faz antes de começar a oração. Mas, na realidade, era algo muito simples, né? Que eu não tinha um contato, mas a pessoa ela também não tinha noção daquilo que ela fazia como um símbolo que representava, né? Com a carga que representava tudo aquilo, né? Estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é em nome deles que eu
faço tudo, em nome deles que eu rezo, em nome deles que eu levanto, em nome deles que eu realizo. Então, esse ato é um ato de consagração plena a Deus, né? É um símbolo que me une àquilo que é perfeito. E eu fui só ter essa resposta depois de 10, 15 anos de cristão, né? Nesses estudos, né? Mas são coisas que, na realidade, consolidam as nossas ações, né? E elas deixam de ser ações supersticiosas ou apenas hábitos para trazer em si um profundo significado, né? Que é isso que nós precisamos viver, na realidade, a participação do significado destes símbolos, entendê-los, né? Na profundidade. Pode continuar ou vocês querem alguém? Pode continuar. Aí você vê que eles falam basicamente da criação, redenção e santificação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. se eu professo o sinal na cruz, o sinal da cruz, praticamente eu estou professando a criação, a redenção e a santificação. A importância do sinal da cruz quando eu estou fazendo, né? E eu ter esse sentido dentro de mim, né? Não ser uma coisa apenas exteriorizada, né, Rogério? Uhum. Mas também ter o sentido interior daquilo, né, que está sendo feito, né? Então, só um parênteses, a gente está fazendo chama Rescue Projeto, então é um projeto para... Recuperação. certo. E aí, as partes do projeto é exatamente essas. É um padre que está com uma maneira nova de evangelizar. E os vídeos eu mandei para o pessoal do Retiro, por um e-mail, não sei se vocês já viram. E então é assim, são várias semanas, mas começa pela criação. Então ele divide nisso, ele divide assim, na criação, aí ele fala de quando nós fomos capturados, que daí ele vai falar da queda. Aí depois ele fala da redenção e depois ele fala da resposta nossa. Nós estamos ainda no quando foi capturado. Então é, é tudo a ver com essa Tudo a proclamação ver, da nossa fé, né? tudo a ver. E depois, eu gostaria muito que vocês assistissem o Oswaldo e o Jair, mas assim, é em inglês, mas ele mostra o quanto ele chama nessa segunda da capturação, ele fala assim que o inimigo é o inimigo, porque às vezes a gente quer culpar o outro ou quer, né, ver a culpa mas não, é tudo a concessão minha daquilo que o inimigo está tentando fazer comigo e aí eu provoco no outro. Então, Exatamente, né? eu gostei muito dessa frase: o inimigo é o inimigo, não existe outros inimigos. Ele que é o Não, inimigo, né? não. Que é Efésios 6, né? Que é Hum. a armadura do cristão, que nós lemos um pouco antes, ele fala claramente, né? Não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, né? Mas é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais que pairam neste mundo, né? Tenebroso para perder as almas, né? Então, o inimigo é o inimigo, não é o homem, não é a pessoa que está do nosso lado, nem o bandido, não é nem o bandido inimigo, né? E por isso Mas que é Cristo nos ensina o perdão, né? 7 vezes, né? Assim, porque na sem verdade é limite, isso, né? sem limite, né? É. Perfeito. Desculpa eu. Então tá. Vamos Você quer, continuar. quer continuar, Jair? Cláudio, eu não tenho a passagem bíblica agora para te dizer qual é, mas a palavra é muito clara em questão do sinal da cruz. Ela diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Depois, oportunamente, eu passo aí a passagem bíblica. Então, a dimensão do sinal da cruz, ele nos remete a essa aproximação do que a gente vai fazer, que a gente vai fazer isso resguardando a nossa fé, né? Uhum. Ok? Então, vamos dizer, a gente vai almoçar, vamos fazer uma oração, né? Todo mundo rezando junto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aquilo seja para o bem, que aquilo seja dentro da vontade de Deus, né? Essa palavra está em 1 Coríntios 10, Jair. Qual é? Ela tá, é 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. É, Eu estou no 1 Coríntios 3. Estou perto. isso, está no 1 Coríntios 10, lá no versículo 31 que cita isso que você disse, né? Trinta e Que um. ela diz assim: se eu como com ações de graças, por que serei censurado por causa do alimento? Então, aí ela diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, mas fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, tudo consagrado a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Beleza, Essa já. maravilha. Ok, então. Vamos continuar. Jair, continua. Só um minuto. Estou grifando aqui. Tá. Tá. Fica marcado aqui na Bíblia. Estas três partes são distintas, embora interligadas, segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamos-las de artigos, pois, da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, Razão, se deu o nome deu de nome a à verdade, verdade. em que devemos crer especificamente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. É que As legal. profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo do século e em resposta às necessidades das diversas épocas. O símbolo das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo com que, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, Toledo, Latrão, Leão e Trento, ou de certos papas, como a Fides Damásio, a profissão de fé de São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Você quer continuar, Jair? Pode comentar. Não, se quiser continuar. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar particularíssimo na vida da igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro
O primeiro apóstolo teve sua fé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé. Depois teríamos o símbolo denominado niceno-constantinopolitano. Tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. E ainda hoje ele é comum em todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Vou até o fim. Como Sim. no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, Romanos 6,17, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Ai, que delícia. Que legal, né? Que legal. Maravilhoso. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que maravilha, né? Que maravilha. Oswaldo, eu gostaria, com a concordância de todos, de ler o Niceno Constantinopolitano, que é muito chique. Ele está aqui na página, no É número. só, vou voltar 2 páginas só. Vou botar 2 páginas. Posso ler, pessoal? Posso ler? Vamos lá, vamos junto lá. Vamos lá? Uhum. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Não, Virgem Maria, não, não, padeceu. não. Ô, Jair, Oi, eu acho. Se Aí, encarnou pelo Espírito Santo. e encarnou pelo Espírito Santo, do lado direito. Você mudou de lado quando você virou de página, Jair. ah, tá, ele segue a mesma do É anterior do aqui. outro lado. É a segunda coluna. E por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no Isso. seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Amém, amém. Sim, é É, perfeito. é muito legal esse paralelo que eles fazem dos dois, né? Porque a gente vê que, na realidade, o Niceno, ele é mais catequético, né? Ele é mais explícito, né? Ele explica mais detalhadamente. Mas ambos são iguais, né? Um é menos explicativo apenas, mas abrangem a mesma coisa, ambos, né? Que fala do Pai, características do Pai, de Jesus, características de Jesus. O Niceno, ele é bem mais detalhado, né? Aí, quando entra no Espírito Santo, né, aliás, fala da obra da encarnação, da vida e ressurreição de Cristo, ambos são iguais, né? Da ressurreição, e depois do Espírito Santo, então ele é mais detalhado ainda, porque o nosso niceno comum, ele só diz que nós cremos no Espírito Santo e não fala nada sobre o Espírito Santo, né? O mais é igual, ou seja, é o mesmo credo que nós lemos também nas missas, né, em certos dias. Eu acho que aí nos Estados Unidos também, né? Lê-se, né? O ensino, né? Aqui é mais comum o niceno do que o resumido. Pelo menos aqui em Nova York é o que normalmente se reza. Ah, é? Ah, é. Ele é do dia a dia, então? as missas Ah, normalmente daqui são com eles. É, Algumas raras vezes eu vejo o normal. o, o apostólico, o Isso. dos apóstolos. É. Ah. Aqui é só em ocasiões de festa que entra o niceno, né, Jair? Mais dia especial, né? Aqui é Dias normal. especiais. Então, vamos iniciar o estudo do creio propriamente dito. Então, pelos artigos, né? Achei legal que ele fala, né? A relação de artigo com articulação, né? Articulação de braço, né? Aquilo que vai mais distante. Então, nós vamos falar aqui sobre o creio em Deus Pai. Marisa, tá quietinha aí, lê pra gente. Oswaldo, eu também ouvi de que no Credo nós temos 12 dogmas, né? Então, São 12 12. dogmas. Por que dogmas? Porque na realidade nós temos que crer, né? É, porque é verdade da igreja, né? O É, dogma e é aquilo que aqui diz, né? Dos 12, né? Referente vai aos falar. apóstolos. Vai falar acho, mais para frente dos 12 Ah, dogmas. não, não, não. Aqui, ó, no 191 aqui, ó. Segundo, no meio do 191 diz aqui, ó. Ah, Segundo uma tradição antiga, Dos 12 artigos já artigos. atestada por São do Ambrósio, também dos Santo apóstolos. Ambrósio. É, também se costuma contar 12 artigos do credo, que são os 12 dogmas que você está falando. é. E aqui fala simbolizando com o número dos apóstolos, né? Que também eram Exatamente. 12. Bonito, né? Exatamente. É. Lindo. Então, o creio para nós é um dogma, né? O creio é um conjunto de dogmas, É. né? Que nós somos chamados a crer. Foi, foi perfeita essa colocação sua, Marisa. É perfeito. E você vê como todo tem um sentido, e são 12 apóstolos, né? Foram 12 os 12. apóstolos. Quer dizer, tem toda uma relação do credo dos apóstolos, né? É a pedagogia de Deus, né? É, Para nos ensinar, né? é isso aí. Então, capítulo 1, creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Maravilha. Esse cenário de fundo meu hoje aqui é em homenagem a Deus Pai, tá? Tá? A Que é criação. criador de toda essa maravilha que a gente está vendo aqui, né? Da criação. É isso aí. Bem adequado. Artigo 1.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus. E se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Legal. Acho que pode continuar. Creio em um só Deus. Com estas palavras, começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É Deuteronômio, né? 6, 4, 5. Sim, Deuteronômio 6, 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. É Isaías, né? Isaías. Amém. Ó, só um ponto aqui, né? A nossa fé, ela é num só Deus, né? E no Antigo Testamento, a gente vê as lutas, né, para se derrubar os altares a outros deuses, né? Se existe um só Deus, qualquer outro Deus, ele seria um engano, seria uma mentira, né? E na realidade Deus, ele até hoje, ele quer revelar a verdade aos homens, né? Que nós colocamos a nossa confiança ainda hoje. Podemos não chamar de Deus, mas nós botamos a nossa confiança em muitas coisas que não são verdadeiras, né? Verdadeiros lastros para que nós coloquemos toda a nossa vida e empenho, né? Então, assim, a revelação de Deus a nós é para que a verdade seja clara, né? Para que existe um só Deus, né? E tudo aquilo que se diz que sai disso é uma mentira, né? E nós cremos nisso firmemente, porque Deus nos revelou de uma forma amorosa. Rogério, você quer continuar? Posso? Tá. 202. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente
que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Aqui no meu fala absolutamente simples, né? É, que é única, né? Simples é a essência. Para nós, é só pela fé que nós conseguimos entender verdadeiramente, né? Uhum. Porque não há outra forma, né? Somente Jesus conheceu a Deus, né? Ninguém viu a Deus, né? Todos que viram, né? Não estão aqui entre nós. Então, nós só podemos crer pela fé nisto, nesta afirmação. Um É, só Deus e três pessoas. a Santíssima Trindade é um mistério. É um Santo mistério. Agostinho Um mistério. ficou maluco para tentar entender o que era essa Santíssima Trindade, o que eram três pessoas em um só Deus. Aí tem aquela passagem linda, né? Do Da garotinho, praia. praia do garotinho, né? De ir buscar água e pôr. Gente, eu falo, olha, se até Santo Agostinho se questionou, tentou entender, e era uma coisa, ele chegou uma hora, não, escuta, a Santíssima Trindade é isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério, acabou, ponto. Sim, sim. Então, não é uma coisa mesmo, é o que você falou, Oswaldo. A gente acredita nisso, a gente tem Nós fé. cremos. Sim, Cremos, eu sim. creio. Como começa É. o credo? Eu creio na Santíssima Trindade. Então, Essa, tentar, a pass... sabe, tentar descobrir, mas por que que existe isso? Como que isso acontece? Já é. é uma coisa que nem Santo Agostinho descobriu. Né, vocês lembram dessa passagem que a Marisa falou, né? Da Da água que praia. o menininho corria no mar e jogava água no buraquinho, né? Da areia. Daí ele corria para o mar, jogava água no buraquinho da areia. Corria para o mar, jogava do buraquinho da areia. Aí o Santo Agostinho falou: O que você está querendo? Aí o menininho falou: Eu quero pegar toda a água daquele mar lá e colocar nesse buraquinho. Daí Santo Agostinho disse: Mas você não sabe que isso é impossível? Aí o menino virou para Santo Agostinho e falou: Mas você também não sabe que é impossível você resolver o mistério da Santíssima Trindade nesse buraquinho da sua cabeça? Exato. É Aí ele lindo. sumiu, puf. Aí pronto, parou de questionar isso e tentar Ah, entender. entendi, agora entendi, né? Aí Santo Agostinho entendeu, né? O recado, né? É lindo. Três pessoas, a primeira vez que eu vejo Um comentário que eu queria fazer aqui, eu sei que isso a gente vai enxergar mais até o final, já tinha mas isso? nós, como católicos, a gente sempre professa, a gente sempre reza o credo. Jesus. E é tão comum a gente ver pessoas que se chamam de católico, mas não entendem o que estão professando, e que dentro Sim, do próprio credo, algumas coisas eles dizem, ah, mas isso não é bem o que eu acredito que seja, ou não. O sim, credo é tão completo, mas é um resumo tão bem feito do que é a nossa fé, mas é tão bem feito. E como tem pessoas que dizem que são católicos e vamos dizer assim, muitas vezes não creem no que acaba de professar e muitas vezes não fazem o que acabam de professar. E você fala, oh, é justamente, se você reza o credo, você já sabe onde é o norte, meu filho. É ali, segue é. ali. Mas, Martin, aí eu queria fazer um contraponto aí. Na realidade, eles são católicos, mas eles não têm ainda É, a fé formada na verdade. Aí a gente volta para aquela pergunta do Rogério lá, mas fé não é uma só, ou se tem ou se não tem? E nós vimos, na verdade, a fé eu vou adquirindo e eu vou aumentando, eu vou crescendo ela, eu vou desenvolvendo ela, né? À medida do tempo que eu gasto e à medida da graça de Deus que vai sendo derramada. Então, eu me lembro
que logo depois desse assunto do nome do pai, do filho, eu era um católico meia boca, né? Eu não entendia muita coisa da missa, mas eu não desistia. Ué, se todo mundo está indo, deve ter alguma coisa certa aí, né? E quando eu professava, eu já ia na missa, já comungava, eu já tinha me confessado, tal. Mas quando entrava na oração do credo, me incomodava muito, porque eu falava, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu falava, não, mas a igreja não é santa, né? Mas aí tem uma coisa que a gente pode acrescentar. Se uma pessoa chega para você e fala assim, eu sou pequeno ainda como cristão, como católico e queria crescer, você pode me dar uma receita? Curto e grosso, sim. Professe o credo, o creio, e entenda ele. Ele Entenda isso. basicamente é, é uma receita de ponta, porque cada uma das dúvidas que apontem em sua, como você falou, igreja una, santa, isso, se você vai lá atrás e tenta entender o que quer dizer, você vai bater aqui de novo, tá? Exatamente, E aí, batendo aqui dentro, você vai exatamente. falar, ah, entendi. E o credo é o resumo de tudo que nós estamos fazendo aqui. Sim, sim, mas exige um crescimento, Ah, exige sim, uma, sim, uma, um aumento dessa fé. Nós estamos aumentando a fé pelo estudo, né? Eu sim. creio, né? Se nós estamos sendo honestos de coração e assimilando isso, nós estamos aumentando a nossa fé e verdadeiramente crescendo nela, né? E muitos desses nossos irmãos não tiveram oportunidades ou não tiveram interesses, e aí tem tantos motivos que nós sabemos muito bem, porque nós todos já passamos por isso, né? Nós todos já passamos por isso. E você vê a graça de Deus, por exemplo, no exemplo que você mesmo deu. Você professava e se sentia incomodado. Sim, Isso é Deus indo lá e te tocando, ó. isso, Vai que é o que aprender. nós estudamos o outro dia, né? O incômodo de Deus é uma graça já, né? O Exato. incômodo, o incomodar de Deus é uma graça na nossa vida. Exato. O Jair quer falar, Oswaldo, gente. Oswaldo poderia fazer uma gentileza Fala, Gé. de comentar para nós as duas últimas linhas Do? as duas últimas linhas do parágrafo 200. Do 200. É do 200, Jair. É, Tá. A fé cristã confessa que há um só Deus, por Natureza. natureza, por substância e por essência. É isso, Jair? natureza, subsistência. Tá. Então, Pode qual fazer é, uma. é, na hora, isso tudo num aspecto filosófico, né? A gente está entrando na filosofia. Por quê? Na hora que a gente fala em substância, nós estamos falando de uma substância de Deus, né? Deus, ele realizou a matéria, né? Ele criou a matéria. Deus não é algo material. Em Jesus Cristo, ele se encarnou, né? E se tornou matéria. Mas na sua vida em Deus, ele não é uma matéria, né? Então, a natureza de Deus, Jair, é complexo isso, né? Natureza de Deus. Divina, mesma Como? natureza de Natureza divina, né? A substância substância de Deus espiritual, sobrenatural. é, é espiritual, ela não é material, ela é imaterial, né? Ela é uma substância espiritual.
Ele se fez carne por nós, o Filho que já existia sem carne, né? É difícil, né? Mas assim, Jesus já existia sem se encarnar, né? Mas Mas ele se fez carne por amor a nós. É isso, Vânia? a gente não pode interpretar aqui, ó. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Por natureza, é que nem você está falando, Deus, ele existiu, existe, sempre existiu, e ele criou tudo que, né? Por substância, lembra que no CREI a gente fala consubstancial com o Pai? Sim, Então, eu entendo assim, é quando ele se resolveu ser substância, que é sim. Jesus. E por Nós essência, a não gente. sabemos qual é essa substância, Não, mas é a substância de Deus, né? não, mas Espiritual. Jesus Cristo é Deus, não é? Então, Sim. e por Mas sempre foi, essência, né? sim, já existia no Pai. E por Sim. essência, eu penso no Espírito Santo, no sentido, eu estou falando das três pessoas num só Deus, que a essência é o amor do pai para o filho, do filho para o Ah, pai. E entendi. essa é a essência que faz Isso Jesus. mesmo, Entendi. Vânia. Foi exatamente isso que Pode eu ser. pensei, Vânia. Entendi. Exatamente o raciocínio que eu tive quando eu li o que a Vânia falou. Exatamente. Entendi. Pode ser. Olha que legal. Eu acho que pode ser sim, viu? Por natureza Na, divina, na né? primeira Deus carta, Pai, Substância de Jesus. a Não, substância Deus Filho e a É, essência mas, o Espírito mas, Santo. mas, mas não é essa, porque ele é consubstancial ao Pai. Ele tem a o mesma Deus, substância do nosso Pai. Deus é isso tudo, né? Assim, É, são três pessoas, mas na mesma, entendeu? sim, Em sim. tudo isso ele é o mesmo, em três pessoas. É nesse sentido que eu quis Sim, falar. sim, sim. Ele é Deus, amor, né? A Uhum. essência dele, a gente poderia dizer que a essência de Deus é amor, perdão, é tudo isso, né, que engloba. E tá, as substâncias é Oswaldo, algo muito filosófico, né? A gente A não. substância é mais do que carne. A substância é mais do João que afirma carne. na Ah, sua deve ser primeira carta, Romanos. Deus é amor. O que está Sim, falando? Então, Deve ser a Romanos. essência pode ser o amor. assim, isso, Deve Não, ser. isso. não é isso que eu estou falando. A natureza divina e a substância é Deus. A substância é espiritual, né? Não é uma substância material, Ser né? Deus, os três ser Deus, né? Sim. Os três, Pai, Filho e É. Espírito Santo. Eu entendo como, mais ou menos como a Vânia falou, como substância, Deus não é só espiritual. Deus é tudo. Catecismos Romanos 1, 2, Deus é 2. tudo, Olha, absolutamente. olha aqui, por É favor. desde carne, como você falou de Jesus Cristo, mas também Verso é 17. desde espírito como Deus, como a Olha, gente fala do olha, os sobrenatural, mas é do Melquisedeques, mesma natural coisa. também. Deus é absolutamente tudo. Está aqui, nos Por isso, como livros. substância. Viu? É tudo. Podemos ler aí, o Jair está com a Bíblia, Vamos lá. Romanos 1, 2, 2. Romanos 1, 2. 2, 2. Hoje tá gostoso, hein? Não, mas não é aí. Romanos 2, 2. É, 1, 2, 2. 1, 2. é. É, 1, Romanos um 2, 2. 2. Vamos começar do 1, né? Tá. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, e segundo o Espírito de santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos,
e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós, os eleitos de Jesus Cristo. Tá bom até aqui? Mas então, tá vendo? A referência desse 200 que vocês estão querendo é o Romanos 1:22. Então, tá Não, falando, não, não é. Não, não é. Não é. não? Aqui é o Catecismo Romano. Uhum. É o catecismo mais Ah, antigo. Falando para você. É o Catecismo Romano. É aqui que nós temos. É aquele da escolinha. Lá. Deixe-me abrir aqui. Só um minutinho. É o Catecismo Romano. Espera aí. Igreja, 206. material, 17, 206. Catecismo Romano. vocês têm a mesma coisa. Que está com Só um 218. minuto. 128. Aqui, ó. Aqui. É 201. o Catecismo Romano de Pio de Pio V. Estou abrindo ele aqui, só um minutinho. Está escrito 128P26. Não, só no seu. 128, 128. 128. Vamos ver, Catecismo Romano, É a nota 128. 218. Não, eu começaria no 1:22, porque no meu catecismo é isso que fala, é que do Rogério é mais novo. É 1,2,8, não é isso? Isso. No seu, no meu é 2,2. 2,2? Que o meu é antigo, entendeu? Por isso que eu estou falando. Uhum. Então, eu poderia começar nesse 2,2 e ler até, se não for muito, não sei. Aqui. Palavra de Deus, diligência 1, 2. Ó, no 128, aqui, Ah, diz assim, ó. Ensinar. Não, 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 não. Precisaria pesquisar melhor. Não, não, não. Não e o tem dois relação dois com E o 2,2. 2, 2. 122. É 122. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. 126 e 128. Eu estou te mostrando, cara. Não sei, mas também alguma Eu coisa sei errada. que tá, mas estou te mostrando. Pensamento. Não, eu acho que a gente vai. Bom, vamos reservar isso. Eu vou dar uma pesquisada em cima Tá. disso, tá bom? Daí, porque eu não insisti nisso porque eu acho que eu não tenho essa expertise aqui para falar por substância e por essência. E por essência. Tudo bem. Então, depois, se você tiver alguma coisa que você souber, você partilha, Oswaldo. Tá, a única coisa que eu achei foi justamente isso que você disse, né? Que está relacionado com a característica do niceno, do niceno que diz são consubstanciais, né? São inseparáveis,
compartilhando a mesma essência divina. Na realidade, o fato de eles serem inseparáveis, eu acho que mostra que eles são da mesma substância, né? Então, a natureza é a divina, a substância é a mesma, nós não sabemos, sabemos que não é material, ela é espiritual. E a sua essência, ela suplanta. Nós conhecemos a essência de Deus como amor, como misericórdia, como justiça. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. E essa essência se apresenta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Então, a essência de Deus, ela é a mesma nas três pessoas, né? Todas as características que emanam do Pai, emanam do Filho e emanam do Espírito Santo. O amor, a misericórdia, a justiça, tudo, né? A substância é a mesma, porque eles são consubstancial. Os três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo também, né? Tanto é que existe um ensinamento que o Espírito Santo, ele provém, ele é derramado e enviado por nós, e ele provém do Pai e do Filho, né? Então, tá tudo relacionado à mesma substância. E a natureza, ela é divina, ela é eterna, sempre existiu, né? Ele é incriado, não é criado, né? Não é nada. Então, eu acho que mais essa reflexão nossa, mas se eu encontrar mais alguma coisa, eu estou passando para vocês, ok? Uhum. Beleza? Eu acho bom nós não simplificarmos isso, né? Porque a gente corre o risco de ter uma visão reducionista do que nós estamos vendo, né? Então, é bom nós termos conceitos? Sim, é bom nós termos conceitos, mas reduzir algo tão grandioso a um simples conceito nosso, eu acho que é uma visão muito reducionista. Então, nós temos que entender assim, basicamente aquilo que nos é dado como revelação. E é pelo consubstancial, é pela mesma natureza divina e a essência de tudo aquilo que Deus manifesta. Amor, justiça, misericórdia, perdão e tudo mais, né? Ok, gente? A gente pode para prosseguir? Acho que a gente precisa fazer a partilha, não é, Oswaldo? Já finalizou, é verdade. Já deu o horário. Ah, mas eu acho que nós rendemos bem hoje, né? Uhum. Andamos bastante. Nós paramos no 2, então, quando retomar é Deus revela seu nome? Isso. Isso, vamos retomar no próximo encontro, no 203, ok? É isso mesmo? Isso. Perfeito. Uma maravilha. Eu quero começar compartilhando. Eu acho normal nós termos dúvida, como Santo Agostinho teve, né? Porque nós estamos falando de algo que na realidade, nós sentimos aqui dentro de nós, mas nós não conseguimos raciocinar de uma maneira lógica, né? Porque Deus, ele ultrapassa tudo isso. Nós sabemos da sua presença, sentimos o amor, vemos a sua revelação em Jesus Cristo, né? Mas é isso que nos foi dado. O que nos foi revelado está explícito, né? Outras conclusões aí eu acho que tem que ter a graça de Deus mesmo para revelar. E com certeza a maioria das coisas nós vamos somente ter a consciência diante da presença de Deus mesmo. Nossas partilhas. Marisa, Oi. Olha, eu queria muito ficar com esse finalzinho, que eu não sei, eu me perdi, acho que eu estava distraída. Esse 42 dentro do 202, Certo. isso é uma coisa linda. Acho que foi lido e eu estava distraída. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável.
incompreensível, todo-poderoso e inefável. Aí ele resume: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Quer dizer, é um pouco resumindo o que o Oswaldo estava falando, É. que eu estava na visão simplista também, eu acho, um pouco simplista, como eu estava entendendo ali atrás, né? Quer dizer, poxa vida, então o divino é Deus, a substância é Cristo e a essência é o Espírito Santo. Não, A gente não, não pode resumir nisso não, numa simplicidade assim, né, Oswaldo? não pode. Eu vou rever, eu vou reler essa nossa aula de hoje, É. mas esse final foi mais assim, caindo mais como uma luz mesmo, esse finalzinho que eu não Sim, estava prestando muita atenção, de que é a mesma substância, quer dizer, é a mesma essência, é a mesma E natureza, o, que é um e só. o, e o incompreensível é muito didático, né? Incom... Vou fazer meu homework, vou fazer minha lição de casa de novo depois. Vou reler essa aula. Tá bom. Martin, Jair, Vânia, Rogério. Aí Não, vai lá, Marta. eu enxergo na aula de hoje, no que nós vimos aqui, de novo, como eu falei antes, né? A gente professa uma simples oração, numa oração que é tão completa, que ela resume, inclusive, o que nós não sabemos. E pela graça, pela curiosidade, nos leva a tentar conhecer. Da mesma forma que nós estamos falando aqui sobre natureza, Deus, como, né, nas três, quando a gente fala isso, você vê quão grande é o chamado, quão humilde a gente deve ser de abaixar e falar assim, eu não tenho a capacidade de definir quem sou eu de chegar e falar é para cá ou para lá, mas o quão grande é o chamado para fazer a gente ter a curiosidade e crescer um pouco mais e a cada dia. E, e é isso que eu falo. Né? Hoje foi bem isso. Eu entendo, por exemplo, quando fala do um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu enxergo Deus como absolutamente tudo. Tudo, né? O difícil para mim ainda, o que é o mais complicado, é o entender por que três pessoas em um, mas como Santo Agostinho não conseguiu, imagina eu. E não é que eu chego ao ponto de falar assim, não, eu não entendo, mas por não entender, eu abaixo a cabeça na humildade e professo. Então eu falo assim, eu sei que é Pai, Filho e Espírito Santo em um, mesmo não entendendo. É isso que o que me vem. Eu creio, né? Eu creio. Exato. Eu creio. Eu não preciso, porque se você falou uma vez há muito tempo atrás, se eu sei, eu não preciso crer, entende? Sim, Se eu sim. sei Exato. e eu creio, significa mesmo sem ter toda a certeza, eu creio. Sim, Foi me revelado dessa forma, é assim que é. Então, sim. mas aí, Márcio, acho que tem a ver com a fé, entendeu? Você não tem o entendimento, mas você tem a fé da Exato, existência disso. Então, exato. você não entender seria melhor, mas você não necessariamente precisa entender. Basta que você tenha fé. A minha dificuldade maior foi lá atrás, no entendimento do Espírito Santo, que para mim se sempre correlaciona uma pessoa, Deus, uma pessoa, Jesus Cristo e Espírito Santo. Como é que se relaciona com o quê? Então, aí eu falei, bom, então é a ligação, e até estava conversando com a Vânia agora, é a ligação entre Deus e Jesus, pelo amor entre os dois, mas como é que eu defino isso sendo uma pessoa, o amor entre os dois como uma pessoa? Então, você tem que trabalhar como a fé que você tem. É.
na Sim. existência de Deus. E Mas se aí você você está soubesse, criando definições científicas ou definições, você chega em lugar nenhum, entendeu? se você soubesse mesmo, vamos lá, aí eu consegui, através do estudo, aí entender isso e equacionar isso tudo, aí você não precisa mais ter fé. Nesse Exato. ponto, por quê? Porque você já conhece, ok? Mas fé é uma característica, é uma necessidade, é uma luz, é uma força que nos empurra à frente para mesmo sem ter a explicação lógica, e para mim isso faz muito sentido, de novo, como engenheiro, que tem que ter as fórmulas, as equações e não sei o que mais, quando eu não as tenho, né? E que aquilo me faz sentido sem eu entender o todo. Isso, para mim, é um pedacinho da explicação do que é fé. Fé é falar assim, não, perfeito, é esse o caminho. Eu não entendo, tá? Mas meu Deus me disse isso e eu creio, é minha fé. É aí que eu vou. Quem sabe um dia eu entendo. Quer dizer, é, não sei. Mas se não entender, não tem importância, porque eu tenho fé do mesmo jeito. Tá? E crer no que a igreja fala é importante, porque muitas religiões nasceram, por exemplo, existem religiões cristãs que creem em Deus e creem em Jesus, mas não creem no Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo é apenas uma manifestação da força, da vontade de Deus, né? Mas a palavra, ela nos ensina também que o Espírito Santo, ele age como ele quer, ele tem vontade própria, que não está ligado ao Pai e não está ligado ao Filho. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa não pela sua materialidade, mas pelas características de uma pessoa, né? Que tem uma ação e tem uma vontade própria, uma personalidade própria e age em função de um bem comunitário. Então, para nós, mesmo sendo difícil entender, é importante que nós creamos, né, na doutrina na fé da igreja, porque eu creio que ela é a nossa arca da aliança, é aquela que vai subir ao céu, né? Vai subir ao Hoje, céu e eu quero estar nela, espero estar nela, né? Que Deus tenha hoje misericórdia de nós todos, né? só, infelizmente, o artigo é em inglês, mas hoje eu vi um artigo muito interessante de um garoto explicando sobre as dimensões. Primeira, segunda dimensão, terceira dimensão. E ele falou uma coisa chave ali dentro que eu falei, ó, ele pegou o ponto. Ele falou, nós, humanos, nós enxergamos a terceira dimensão, porque, na verdade, nós vivemos num mundo de quatro dimensões. Nós vivemos com Sim, o tempo ao mesmo tempo. E aí ele sim, foi dizendo assim: cada um, se você vive na quarta dimensão, como é o nosso caso, você enxerga as três. Você não tem como enxergar quatro. Quem enxerga nas sim, três, né? Quer dizer que é um plano, infinitos planos, ele sim, enxerga só duas dimensões, mas ele não enxerga a terceira em que ele está. E assim sim, por diante. A explicação que ele deu, você é um pouco complexa, mas a explicação que ele deu é mais ou menos o que nós estamos passando aqui. A gente sim, vive uma realidade maravilhosa, uma realidade divina, né? Mas a gente não enxerga ela, porque né, você não é apto a isso, você enxerga esse mundo. é, E aí você sabe que tem, como nós, por exemplo, sabemos que existe o tempo para nós, sim. né? Mas nós não vemos o tempo. Né? E é exato isso. Imagina a dimensão de Deus, né? E ele Que é a fala, última. esse garoto fala assim: nós, na nossa pequenez, a gente sabe que normalmente as leis, né, são infinito para todos os lados, quer dizer, a gente pode pensar em infinitas dimensões. Sim, Nós, tão pequenininhos, vivendo na quarta, pensando na terceira, olha só, ó como o nosso cérebro é pequenininho, tá? Nossos olhos não são preparados para isso. sim, 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 sim. Limitadíssimos, né? Vânia, Jair, Marisa. Oswaldo, Eu assim, estou só pensando, não tenho muito o que partilhar, estou ouvindo mais vocês hoje. eu quero partilhar
uma frase do Niceno Constantinopolitano, que eu sou parado nessa frase, eu medito ela faz décadas. Bem no começo, ele diz assim: Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Isso aí é fundamental para mim. Consubstancial ao Pai. E numa segunda partilha, no final do 197, este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração, é o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. E isso a gente faz o dia inteiro, né? Rezar o credo. Amém. Amém. Vamos continuar, né? Vamos terminar rezando o credo? Vamos? Né? Eu acho que essas aulas todas que nós vamos falar do credo, cada vez mais ele vai ficar mais vivo dentro de nós, né? Só um Então, adendo, Oswaldo. Como que a gente começa o rosário? 184. o creio, né? Com o credo, Bom, né? é, Olhando para o crucifixo, atento olhando. ao crucifixo, olhando para Amém. ele, é a primeira oração do rosário, né? Quer dizer, que coisa linda, né? Coisa Mais um linda. lugar que não é só na missa, ou nossas orações diárias, mas qualquer momento que a gente pega o texto para fazer o rosário, para rezar o rosário, tá lá o credo para iniciar o rosário. O E Marisa, Nossa mais, Senhora dizendo: É. fazei tudo o que ele vos Repetição, não tem disser. nada, só não fala nada. viu, Marisa? Vai ficar mais. Vânia, Qual que é que nós vamos rezar? O dos apóstolos ou o Os outro? apóstolos. dos apóstolos, pode ser? Tá? Então vai. Vamos lá, então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador. Criador do Criador céu e da da terra, terra. E em e em Jesus Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, Senhor, que foi concebido pelo poder do Do Espírito Espírito Santo, Santo. nasceu da nasceu Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi Por crucificado, morto, morto e sepultado. Desceu Desceu à para mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos subiu céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, donde há onde de vir a julgar os vivos e os vivos e mortos. mortos. Creio Creio no Espírito Santo, na na Santa Santa, Igreja Católica, na na comunhão dos santos, na na remissão remissão dos dos pecados, pecados, na na ressurreição ressurreição, da carne, na na vida vida eterna. eterna. Amém. 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 Estivermos reunidos em nome do Pai, do Filho e do E do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. amém, amém. Então,